Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que eu considero um dos mais sábios dentro da área jurídica e considero o Dr. Johnson como um daqueles juízes que Aristóteles fala assim: o juiz tem que ser a justiça em movimento. O juiz tem que ser aquele que vê os permeios da verdade, do equilíbrio e, acima de tudo, da sociedade. Então, hoje eu te convido a vir ao nosso programa, porque tu foi um dos pilares da construção desse pequeno espaço jurídico, e é com grande satisfação que te represento nesse espaço histórico, que eu considero histórico, porque é um lançamento de pessoas que têm uma noção profunda da ciência jurídica e da cultura social de Lajeado. Bem-vindo ao nosso programa. E eu começo, antes de mais nada, eu sei que tu vai dar um introdutório bem analítico, vai falar. Poder Judiciário em Lajeado do ano de 2014 e 2015. O que nós temos novidades, perspectivas, doutor, com relação a isso? Bem-vindo. Muito bem-vindo e retribuo os elogios. Não sou merecedor de todos esses elogios. Isso é fruto da bondade do Dr. Marco Alfredo Merria. Com relação ao Fala Jurídica, um programa que tu iniciaste, uma iniciativa que ganhou o seu espaço, né, e isso atestam os índices de audiência do teu programa e também pelo cuidado que tu teves ao longo de mais de um ano de programa com o selecionar dos convidados, né, os temas que tu trouxe, porque ele, embora ele seja intitulado Fala Jurídica, na verdade tu trouxe vários temas e vários assuntos de interesse da comunidade do Vale do Taquari. Isso é muito importante, Marco. E no que diz respeito ao Poder Judiciário, eu me sinto muito alegre, muito confortável, né, com a situação em que estamos vivendo, embora, né, sempre tenhamos os desafios, que depois nós vamos abordar no decorrer do programa, mas dizer inicialmente que é um prazer estar aqui novamente, é um prazer participar contigo deste programa, né, e também cumprimentar aos telespectadores que nos assistem, né? O Poder Judiciário de Lajeado está muito bem estruturado, a comarca está muito bem estruturada, os números estatísticos eles se mantêm, né? Em números em que nós não avançamos, né? Não ocorreu aqui o movimento processual ele é intenso, mas os números não explodiram, né? Nós continuamos na faixa, e depois eu vou dar os números oficiais, mas nós continuamos nos últimos 5 anos, né? Nos cinco últimos anos, nós permanecemos em números estáveis, né? Nós estamos há 3 anos, fechando o ano, em torno de 30 mil processos. E julgando e cumprindo rigorosamente a meta 1 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, julgando mais processos do que os que se iniciam no ano. Isto, poucas comarcas, não que aqui estejamos fazendo um paralelo, mas dada a nossa estrutura que nós temos em Lajeado, né, já pelo 3º ou 4º ano consecutivo, o número de feitos extintos é maior dos que iniciados. Hoje nós temos, e aí eu parto para os dados estatísticos, hoje, no início do ano, nós iniciamos o ano de 2014 com 32.783 processos. Isso em todas as varas. Iniciaram-se no ano de 2014 24.689 processos. Foram extintos no ano de 2014, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 25.983. E passamos para o ano de 2015 com 31.490. Ou seja,
extinguimos 1.293 processos a mais do que os iniciados, né? Isto, aqui vem um dado estatístico assim que foge ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Nós somos 7 magistrados na comarca. São 5 juízes e mais 2 juízes pretores, né? Em números redondos, 25.983 processos dividido por 7 dá 3.711 sentenças por magistrado. É sentença. É uma produtividade extraordinária, né? Isto também revela, né, porque um processo ele tem todos os atores da cena judiciária, mas revela também, isso é muito bom que se ressalte, a qualificação do nosso corpo funcional. Hoje nós temos 7 estruturas de trabalho no Poder Judiciário de Lajeado, na comarca de Lajeado, e as 7 estruturas de trabalho a que eu me refiro é protocolo de distribuição e contadoria, direção do foro, as 2 varas cíveis, as 2 varas criminais, a vara de família, infância e juventude. Nós temos mais entre estagiários e servidores, nós estamos chegando na casa dos 80 funcionários que ali trabalham diariamente, e ainda temos, né, os servidores, os funcionários das empresas contratadas. Hoje trabalham quase que diariamente no Foro de Lajeado 120 funcionários. Então é uma empresa, né? É uma empresa que ela tem uma estrutura de funcionamento, e graças à qualificação daqueles que, não só do magistrado, mas daqueles que também dirigem, desde lá da ponta, desde o vigilante lá porque é uma engrenagem que tem que funcionar permanentemente, desde aquele vigilante que trabalha lá na vigília lá do estacionamento, né, até os vigilantes iniciais, e passando por todos os funcionários, chefes de cartórios, os escrivães judiciais, né, os oficiais escreventes, oficiais ajudantes, os assessores, os estagiários, né, os oficiais de justiça, né. É toda uma engrenagem que leva a uma produtividade extraordinária, que dá a tranquilidade, né. Afora isto, é bom de se ressaltar, Dr. Merria, o excelente relacionamento que nós vamos mantendo com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lajeado, subseção de Estrela, subseção de Encantado, né? Um relacionamento profissional e um relacionamento muito afável na busca das soluções para os problemas que não são, né, afora as questões, né, da lide mesmo propriamente dita, mas os problemas enfrentados pelos advogados, eles são solucionados de imediato, né? Alguma reclamação, e ainda o Dr. César Antônio Antoniazzi, presidente da OAB, ele, uns dias atrás, ele me revelou ele revelou a mim e a doutora Débora que a OAB, ela tem por obrigação as subseções de fazer uma audiência, né? E que ele estava muito em dúvida de fazer essa audiência, porque, conhecendo o contexto regional, né, das comarcas, aqui em Lajeado, eles estariam um pouco... E eu disse, não é bem assim. Nós temos que ouvir os advogados, e agora eu quero quero esse ano reinstalar a comissão mista. Sei que evidentemente que há no universo, hoje aqui a OAB tem
mais de 600 inscritos, 700 inscritos. Nesse universo há sempre algumas pequenas reclamações, algumas reclamações de maior relevo, é bom ouvir, né? Mas dizer deste relacionamento, né, muito próximo, muito contributivo, né? Se eu quero falar com o presidente da OAB, eu ligo diretamente para ele, ou se ele querendo falar com o juiz da Vara de Família, da Infância e Juventude ou com o diretor do foro, ele vai direto no meu gabinete. Isto não é só o presidente da OAB, é todos os advogados, né? Aqui nós não descumprimos até uma resolução antiga do Conselho da Magistratura, e ela vem reforçada por algumas decisões do Conselho Nacional de Justiça, que o juiz tem que expedir uma ordem de serviço no horário que ele é para atendimento dos advogados e partes, né? Eu não tenho hora, por isso que eu não baixo a ordem de serviço, porque eu vou descumpri-la, né? Porque se eu tiver que atender o advogado das 14 às 15, eu marco, né, digamos que na sexta-feira das 14 às 15, eu vou marcar para atender os advogados, né? Eu atendo advogado de segunda, sexta, sábado, domingo, né? A hora que me procurarem no supermercado, enfim. Não, o juiz é juiz 24 horas por dia, o advogado é advogado 24 horas por dia. Também quero ressaltar, né, o excelente relacionamento que temos com o Ministério Público, né, com a Defensoria Pública, duas instituições que, com a Constituição Federal de 1988, prestam relevantes serviços à sociedade, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com o Poder Executivo Municipal, com o Poder Legislativo Municipal, enfim, é essa conjunção, né, de bons relacionamentos, respeitando, né, respeitando as funções institucionais e o poder que aqueles que lá estão representam a sociedade, né? São relações que têm resultado, têm como consequência bons frutos à sociedade lajeadense. E quando eu falo em Lajeado, é a comarca de Lajeado, que é composta por 8 municípios. Né? Eu falo na comarca de Lajeado, nós temos Progresso, Canudos do Vale, Santa Clara, Marques de Souza, Forquetinha, Cruzeiro, né? Então, de Sério, né? Temos os outros 7 municípios que abrangem a comarca de Lajeado. O que o senhor colocou a nível primeiro estatístico e matemático, de que as ações, assim como entram, são extintas e quase empatadas, né, revela uma surpresa por parte dessa pessoa que até atua muito, né? Eu sou um causídio, militante direto no direito, mas me fez muito chamar a atenção uma vez que eu me lembro do falecido Dr. Becker de Estrela, em que dizia assim, ele despachava até as 4h30, e daí às 4h30 para casa fazia a sentença. Então ele dizia o seguinte, que o juiz, ele começa a compreender a sociedade quando reside bastante tempo naquela comunidade. Então ele já começa a ver quem é quem e cada qual como age. E agora me reportando em Lajeado, será que isso tudo, fora o preciosismo dos colegas do senhor, porque eu convivo e são pessoas assim que trabalham muito, mas fora isso, será que não é aquela situação de que o magistrado residindo há mais de 2, 3 anos na comarca não dá esse processo de conhecimento da verdade? Será que isso muito ajuda? Porque tem um senhor que está 4 anos ou 5 anos aqui? 4 para 5. 4 para 5. Nós temos a doutora Carmen, que está há mais de 10 anos. 16 anos. Nós temos a doutora Débora, que na verdade ela já é daqui, e a doutora Débora, estamos perdendo ela, né? A doutora Débora, no dia 7 de fevereiro, e aí eu trago... Vai para Estrela. Ela assume a primeira vara judicial de Estrela, que eu estou substituindo no presente momento. É uma pena, sinceramente é uma pena. A doutora Débora fez uma permuta, um instituto da permuta, com a doutora Traudeli Jung, que vem para a primeira vara civil. Elas fizeram uma permuta. Foi o procedimento previsto estatutariamente, não houve interessados, não houve impugnação, então permitiu que elas fizessem, foi uma vontade
delas, né? Então a doutora Traudeli assume a primeira vara civil da comarca de Lajeado no dia 7 de fevereiro e a doutora Débora assume. Ambas vão atravessar o rio Taquari. Mas é tudo mesmo do Rio Taquari, somos tudo mesmo vale. Não, ela fica no Vale do Taquari, né? Mas teremos esta alteração na jurisdição e também teremos um novo titular, eu acho que da segunda vara criminal e vara das execuções criminais, que eu também estou substituindo. Né? Eu sou o primeiro substituto e estou no presente momento na jurisdição da segunda vara criminal. Acredito que até o mês de abril, esse é o mais demorado, porque é um edital de vacância de vários cargos de juízes no Rio Grande do Sul e provavelmente será pelo critério de promoção. Né? Então, isto é um procedimento um pouco mais demorado, porque promoção vai... o processo que se forma, produtividade, enfim, a questão do mérito do magistrado, acredito que vai ser por promoção. Então, demorará um pouquinho mais, uns 3, 4 meses até a chegada do novo magistrado. Mas houve sim, doutor Merria, houve sim essa estabilização. Isso é muito importante. Isso é bom? Isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? Eu sempre digo que o magistrado, ele deve, né? Ele não pode ser, né? Eu não penso, né? Eu nunca estive nesta situação, afora uma comarca que eu passei, mas é porque eu fui promovido logo em seguida, foi Santa Vitória do Palmar, que a minha passagem foi um tanto quanto meteórica, mas foi um ano. Né? Nas outras comarcas eu fiquei sempre de 3 a 4 anos. Né? Acho que determinadas comarcas 3 anos é um tempo ideal. Né? Acho que algumas 4 anos é um tempo ideal. O juiz, ele tem a garantia que é uma garantia da sociedade contra qualquer pressão, seja ela de que natureza for, a garantia da inamovibilidade, ele só sai por vontade própria, né? Ou pelo voto de 2/3 do Pleno do Tribunal de Justiça, né? Mas ele tem a garantia não é dele, né? Essas garantias que cercam o juiz, na verdade, elas dizem respeito ao jurisdicionado, à sociedade, é a garantia de que ninguém exerça pressão, né? O juiz, ele tem que ter não a neutralidade, mas a imparcialidade. Isso é muito importante. Mas o conhecer a comarca é muito importante. Lajeado, eu já penso que é uma comarca que propicia que um juiz até, né, querendo, como aconteceu, né, já com vários magistrados aqui, se aposentaram em Lajeado. Lajeado já é uma comarca, né? É um dos polos do estado do Rio Grande do Sul, assim como Pelotas, Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, né? As do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, são comarcas em que o juiz pode permanecer, né, por mais espaço de tempo, porque não tem aquela pessoalidade direta, né? O que não acontece em comarcas, em cidades de 5, 6, 7 mil habitantes, né? Que são cidades em que o juiz se torna muito familiar, né? E isto não é bom. Quando o juiz se torna muito familiar, não é bom, porque aí ele está dentro de um contexto de muito intimismo. Não que o juiz não possa ter as suas intimidades, não é isto. Mas toda a cidade vai ficando muito familiar, né? Eu, por exemplo, permaneci 3 anos em Encruzilhada do Sul, um tempo ideal para o perfil, porque cada magistrado também tem seus perfis. Um perfil de magistrado como o meu, né? Que tem uma interação social muito grande, né? Cidades pequenas, a passagem tem que ser rápida, mais curta, né? É como eu digo, a minha passagem em cidades pequenas, ela tem a marca dos 3 anos, né? Ali eu desenvolvi o meu trabalho, ali eu esgotei todas as minhas energias em 3 anos, né?
Lá em Cruzilhada do Sul construímos um novo fórum, um novo prédio, a casa de acolhimento institucional lá é do município, né? Desenvolvemos várias bandeiras fora da sala de audiência e fora do gabinete, né? São Luís Gonzaga não foi diferente, né? Então, o meu perfil, e é o perfil muito próximo do juiz, das jurisdições que me atraem mais, especialmente a infância e juventude. Eu entro nessa pergunta, doutor, porque é o seguinte: hoje nós vemos que Lajeado é uma cidade muito grande. Nós estamos uma cidade com muitos habitantes, né? Não é uma cidade pequena e não é uma cidade grande, é uma cidade no interior em fase de grande crescimento. E aí eu vejo, e o senhor é o exemplo disso, que nós temos magistrados, assim como nós temos advogados e nós temos promotores que desafiam o conhecimento e criam jurisprudência a partir daqui, né? Lajeado para o senhor, e eu digo a nível de direito de família, que o senhor está sendo um expoente a nível estadual, e digo até no Brasil que as suas colocações já são estudadas em outros recantos do Brasil, na qual me indagaram, né? Como advogado criminalista se comenta da cidade e chega ao seu nome de certos conhecimentos quando trata de direito de família. Lajeado é uma cidade que ele proporciona esse xingamento jurídico, principalmente na vara de direito de família, porque o que eu vejo nos seus julgamentos, como todo, de grandes juízes aqui, mas digo o senhor porque existe um efeito assim, que a matéria é interessante, que é o direito de família. Lajeado lhe dá esses dados e dá esse fator empírico de aprofundar o conhecimento, se utilizar daquilo que o senhor aprendeu para fazer uma nova prática, e essa nova prática ser adotada até em outros estados? Propicia sim, doutor Marco. Ela propiciou, agora nós estamos, e até escrevi uma coluna recentemente, né, tenho escrito aos sábados no Jornal Informativo, e há pouco escrevi sobre a questão da reprodução assistida, né? E aí trouxe os dados, né? Os dados hoje, já somos mais de 300 mil brasileiros nascidos de métodos de reprodução medicamente assistida, né? E aqui em Lajeado propiciou logo na minha chegada, né? A partida na minha chegada, né? Me propiciou a proferir uma das decisões que tem até um certo grau de ineditismo. Só tinha uma decisão administrativa da Corregedoria do Estado de São Paulo, decisão judicial, naquele sentido de admitir-se o registro dos pais que forneceram o material biológico, né, para o desenvolvimento no útero de uma mulher que é a maternidade de substituição ou a gestação por substituição, né, que ela tem o nome popular de barriga de aluguel, mas aí a barriga de aluguel, esta sim é uma conduta ilícita, né? A maternidade de substituição ou a gestação por substituição é um método de reprodução medicamente assistido. E tive a oportunidade, na minha chegada aqui, me deparar com este processo em que proferimos essa decisão, né? E que hoje ela vem se reproduzindo, já são várias decisões do Judiciário brasileiro, né? E um dos grandes problemas, e disse isso e fechei o artigo nesse sentido, de que um dos grandes problemas da reprodução assistida no Brasil é que tramitam no Congresso Nacional mais de 14 projetos de lei já há cerca de 20 anos, e nenhum deles avança por questões morais, questões religiosas. As bancadas opõem toda sorte de obstáculos, né? E nós não temos uma legislação que discipline. E aí, na inexistência de lei, o juiz, né, pelos princípios gerais de direito, né, pela analogia, né, pelos costumes, né, pelos princípios constitucionais, pelos valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, né, usando os metaprincípios da proporcionalidade, razoabilidade, o juiz tem que sentenciar na inexistência de lei. E o que nós temos, nesse caso de reproduções assistidas, é
elas vêm se atualizando, mas são resoluções do Conselho Federal de Medicina que edita normas éticas para médicos e paramédicos que dirigem clínicas, né? E ao largo disso, né, pela inexistência de lei, né, se abrir ali pesquisando na internet, vai se ver que há um comércio ilícito de barrigas de aluguel no país afora, né? Enquanto que nós já poderíamos estar, né, não só ao abrigo de decisões judiciais, né, que permitem esses procedimentos, mas também afastando esta questão do comércio, né, ilícito nesses procedimentos de reprodução assistida, né? Também tivemos oportunidade, né, daquela decisão do casamento homoafetivo, princípio da igualdade entre as pessoas, né? Essas decisões hoje elas já se consolidaram principalmente a partir do reconhecimento pelo Supremo Tribunal, mas naquela época não tinha o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da possibilidade jurídica da união homoafetiva. Claro que o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade da união estável homoafetiva, mas a principiologia constitucional é a mesma que é aplicada para o casamento homoafetivo, que tem já reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, dizendo da admissibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, Lajeado proporcionou, a vara de família de Lajeado proporcionou o trabalhar nesses processos e proferir essas decisões que tiveram, né, do casamento homoafetivo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Não é a primeira, né? Mas entre um estrangeiro, até porque o fato é público e notório, eles todo ano eles fazem uma matéria aqui no Jornal Informativo, eles tornaram, a relação deles é pública, né, e eles publicizaram mais ainda porque eles fazem e são bem conhecidos em Lajeado, né, de um estrangeiro com um brasileiro lajeadense, e esse casamento, até onde sei, perdura até hoje. Né? Doutor, e tudo isso aí que o senhor vê, eu sempre digo, às vezes, eu já tive proposta para trabalhar em outros estados, mas sempre me criei em Lajeado e vi que Lajeado é um microcosmo e o universo está todo nele. E aí eu faço uma pergunta, é desafiante para o senhor ter uma sociedade assim na qual o senhor hoje, pelo que o senhor latera, que o senhor está dizendo, o senhor já conhece socialmente bem o Alto Taquari. Isso para o senhor é bom, isso aí para quem julga? É bom, é muito bom, é fundamental, de fundamental importância. E a característica de Lajeado e dos 36 municípios que integram o Vale do Taquari, e eu que já estive na região mais central do estado, na fronteira oeste, no sudoeste, no extremo sul, ou seja, eu já fui juiz no Chuí, né? Santa Vitória do Palmar. Chuí é município jurisdicionado da comarca de Santa Vitória do Palmar. Estive em Santa Vitória do Palmar, Cruzilhada do Sul, Rio Pardo, Butiá, Santiago, São Luís Gonzaga. Aí substitui todas as comarcas ali do entorno de São Luís Gonzaga, da região missioneira do estado, né? E hoje eu retorno, já há quase 5 anos, retorno porque sou da Grande Porto Alegre, né? Sou natural de São Jerônimo, né? Município próximo a Porto Alegre, região carbonífera do estado, né? Retorno à região que me era mais próxima quando ingressei na magistratura, o Vale do Taquari, porque também onde o São Jerônimo é onde o Rio Taquari encontra as águas do Jacuí, né?
e desce para o Guaíba, né? Muito bonito aquele encontro das águas ali na frente de São Jerônimo, e as águas do Taquari, elas têm uma coloração diferente né? As águas barrentas, elas parecem águas como a gente sempre, desde pequeno, as águas alaranjadas, né? Parece que é um suco de laranja, né? Tem dias assim que fica bem nítida, né? As águas do Taquari e as águas do Jacuí. É muito bonito aquele encontro, né? Então, isso, para mim, o Rio Taquari, o Vale do Taquari é uma região que me é familiar. Lajeado, especialmente, Dr. Marco Merria, Lajeado e o Vale do Taquari, ele tem uma peculiaridade, né? Para quem andou por esse estado nesses anos, de ser uma região progressista. Foi muito progressista. Muito progressista, né? Por isto que, né, hoje, né, afora todos os dados que nós observamos, né, que é maciçamente divulgado pela imprensa, mas tem um dado que chama a atenção hoje do desenvolvimento econômico de Lajeado, e também se mensura o desenvolvimento por esses indicativos. Nos meios de comunicação social do Rio Grande do Sul, é muito difícil, e eu sou um rádio ouvinte, né? Desde pequeno, é a minha geração, eu sou um rádio ouvinte. Eu ligo ou em casa ou no automóvel, eu estou sempre com o rádio ligado, né? E a propaganda maciça da imprensa regional, né? É muito difícil o programa, né, que não seja patrocinado por uma das empresas do Vale do Taquari. Com certeza. É incrível, assim, ó, hoje, e não é só o rádio, falei meios de comunicação social, liga a televisão, é a mesma coisa, e aí se mensura o desenvolvimento, né? Porque são propagandas em nível estadual, não são propagandas locais, não são propagandas regionais, são estaduais, quer dizer, isso se mensura o desenvolvimento, né? Esta potência econômica que está se tornando o Vale do Taquari, né? No campo da educação, no campo da saúde, né? Aí temos o Hospital Bruno Borne e os outros hospitais também, né? Mas o Hospital Bruno Borne como um hospital de excelência em várias especialidades. A gente não tem dúvida, doutor, que na verdade Lajeado hoje já é uma potência econômica no nosso não só no Alto Taquari, como no nosso estado. Mas, doutor Johnson, é cativante essa conversa, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu não posso deixar de dizer aos nossos telespectadores que gente com essa cultura, esse nível de visão crítica da nossa sociedade vai ter que vir no nosso próximo programa. Até mais.